Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Fluent English Land. Aqui é o professor Rogério, tudo bem? Como vão? Primeiramente, se você não conhecia o canal curso de inglês do básico até o avançado, hoje aula número 11, nível iniciante. Se você já tem conhecimento, inscreva-se, habilite o sininho, com certeza chegaremos ao seu nível, tá bom? Se você está já inscrito, lembrando, né, as nossas aulas funcionam com uma aula sobre apresentação geral, gramática, expressões, vocabulários, uma aula sobre prática e aula especial. Hoje, aula especial novamente, a aula que nós vamos falar das preposições to e for, com o significado de para e as exceções. Lembrando o seguinte, pessoal, em inglês, a gente sempre comenta nas aulas que tem uma regra sempre específica, que é a regra base, e muitas das vezes, quase todas as vezes eu vou dizer para você, você vai ter exceções. Se você memorizar as exceções, você estará em um bom patamar no idioma. Por quê? Em uma entrevista, ganha a vaga quem sabe mais exceções. Logicamente que a regra geral, vamos pensar que é uma obrigação, ok? Você tem que dominar a regra geral. Mas quanto mais você lembra das exceções, melhor você mostra o domínio do idioma, tá bom? Então, vamos falar da regra to e for prepositions com o significado de para. Quando você está fazendo a frase, muitas vezes vem a dúvida, qual que eu coloco, qual que eu faço, não é? Então a gente tem o to como para indicação de local. Então se você fala, eu vou para São Paulo, eu vou para a Bahia, ok? Então você pode usar o to tranquilamente, a regra base, a regra geral. E tem o for, normalmente para pessoas, ok? Ou explicando para que finalidade, ok? Então você vai ter essas regras base como fundamentais. Então você está construindo a sua frase em inglês. Você fala, qual que eu uso agora? Usa a regra base, tá bom? Mas já vamos falar das exceções, que é o que pega quando você aprende o idioma, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que você invite him, convide ele. A gente ainda tem aqui o him, tá bom? Só memorize essa informação por conta dessa frase, esse him. Ele é ele no inglês quando a gente tem uma consequência de ação para quem é. Então a gente tem aqui um objective pronoun, nós vamos aprender isso mais especificamente em uma aula especial também, tá bom? Mas aqui a frase é convide ele para uma festa, tá bom? Aqui quando você direciona para qual a finalidade, aqui a gente está usando o to, invite him to a party, tudo bem? Então aqui a gente tem já uma regrinha aqui, o to, né? Que eu falei agora há pouco, for para pessoas, percebe? Na verdade, para pessoas ou finalidade, não é? Foi o que eu falei. Então assim, convide ele para uma festa. E a gente tem aqui um destino, então, né? Convide ele para ir a uma festa. Então é como se estivesse aqui, olha, implícito a ideia de localidade, né? Então é isso que eu quero deixar claro. Então a gente aqui está dentro da regra de certo modo. Então quando você convida ele para uma festa, você vai convidar ele para ir aonde? Para ir a uma festa, ok? Bom, tudo bem, acho que ficou legal. Mas aqui quando eu falo Happy Birthday to you, a gente canta isso no inglês, né? Para Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Observa que a gente está falando para quem que é, para você, né? E aí eu falei que era o for, lembra? Então aqui mais uma ideia que quebra o geralzão, ok? Bom, então é o seguinte, a gente tem aqui agora sim dentro da regra I go to São Paulo, I go to the park, I go downtown. Aqui nós não temos nada. Se você ficou com dúvidas, ok, corre nas nossas aulas iniciais. Você vai ter explicando aqui o verbo ir. E para essas duas palavras nós não vamos colocar preposição nenhuma, tá bom? Eu dei aqui um bônus, na verdade. Enquanto elaborava aqui a aula, eu pensei, vou entrar nesse tema. Quem não viu o vídeo anterior vai ter essa informação agora. Então, quando eu falo I go to São Paulo, I go to the park, I go downtown, I go home, ok? Aqui, observe que essas duas últimas não têm a preposição to, tá bom? Esses verbos em específico, ok? Quando você falar de ler para alguém, escrever para alguém ou falar com alguém, o falar com, você sabe que seria usado normalmente o with. E você pode usar o falar com, o talk with, né? Nós temos o speak, que é usado para falar idiomas, e o talk para dizer que você conversa com alguém. Então, quando você ler, escrever ou falar com alguém, você pode aqui, no caso do talk, usar o with, não confunda, tá? Com read e write. Read e write sempre to. Então, I read to you, I write to you. Eu leio para você, eu escrevo para você, ok? Mas quando você fala eu falo com, alguém fala com,
no inglês existe a possibilidade de você falar I talk with you ou I talk to you. E não tem erro, ok? Você pode usar o to e nesse caso não vai significar o para, ele vai significar com, porque não tem outra tradução, ok? Agora se fosse, eu preciso falar para o meu pai, aí com certeza seria o to, né? Nessa ideia, tá? Bom, então aqui a gente tem também o verbo vender, quando você vende para alguém, sempre to, ok? Por isso que está desse lado, tudo bem? Então aqui também, observa essa frase aqui que eu vou dar uma ênfase, faça para ele, né? Quando eu falo faça para ele, imagina que você está fazendo algo diretamente com a pessoa, tá? Então quando você está fazendo diretamente para a pessoa, você vai usar esse to com essa ideia de direção, como fosse um local. Quando você faz para ele usando for, significa que você está preparando. Então, ok? Uma coisa é você de repente fazer para ele uma atitude boa, né? Então agora, pontualmente falando, você vai fazer para ele algo bom, né? Então quando você vai fazer algo bom para ele, você está indo em direção a ele para fazer isso agora. Exemplo, quando você vai preparar para ele uma festa, quando você vai preparar para ele algo bom, então vai demandar um planejamento, você vai ter que parar para elaborar e tudo mais, ok? Então você vai usar o for por conta dessa definição. Então perceba que aqui a gente está usando um ou outro de acordo com a ideia, com a proposta, ok? Então fazer para ele aqui diretivo, né? Estou indo ao encontro de, como se fosse local, use o to. Eu estou preparando algo que vai demandar um tempo, preparar para ele, for, tudo bem? Então por isso que aqui, ó, faça para ele, faça para ele. Mas aqui esse do você pode perguntar assim, professor, mas você me ensinou que o do de início de frase é pergunta. Aqui, pessoal, esse do é um do já com tradução, porque ele não tem interrogação ao final, percebe? Eu coloquei aqui a interrogação só para explicar, né? Então não tem a interrogação. Aqui a gente está falando do verbo fazer no inglês, prazer, apresentando aqui na aula especial para você, tá bom? Então aqui a gente está falando do verbo fazer, aquele do de pergunta, não, aqui ele escreve do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, mas ele não tem tradução, ele é um elemento constituinte da pergunta, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui, ó, comprar para, sempre que você compra para, I buy for, tá? I sell to, I buy for, tudo bem? Aqui eu vou só abrir um precedente, não quero que você se mate aí de preocupação. Aqui eu vou falar do for como por, tá? Como sentido de por no português. E essa estrutura aqui que você vai aprender que o ing, além de ser gerúndio do português, ele vai sofrer algo aqui que é, na verdade, uma transformação do verbo, mas a tradução não muda. Fique tranquilo, tá? O que eu quero só adiantar é que quando você tiver o for antes de um verbo no infinitivo to, o to sai fora, o verbo ganha ing, mas não muda nada a tradução, loucuras do idioma, tá bom? É só para agilizar a fala. Então, a lógica que você construía talvez fosse o seguinte, obrigado por me ajudar. Então você falaria assim, thank you for to help me, ok? Thank you for to help me, no inglês está errado, porque você está usando for e to junto, não pode. Então, ou você usa thank you to help me, e esse to help me, ele já vai servir como para ajudar-me. E essa estrutura que eu estou apresentando para você como um bônus também, mas fique tranquilo, você vai dominar isso com mais propriedade logo logo. Obrigado por ajudar-me. E essa é a tradução aqui exata, ok? Thank you for helping me. Isso é uma construção frasal para agilizar a sua fala, tá bom? Não vamos aqui nos preocupar tanto, porque naturalmente no curso falaremos sobre. Outra ideia importante, né? Quando nós falamos no jantar, no almoço, no café da manhã, por expressão idiomática, use sempre o for. E esse for não vai significar para, ok? Uma regra de exceção importante aí, ó. Então você vai entender sempre que o for, junto de refeições, vai ser no na. Para jantar, não fica legal. No jantar, for dinner. No almoço, for lunch. For breakfast, no café da manhã, tá bom? Se eu falasse assim, para um perfeito evento, for a perfect event, ok? Então nós temos aí uma explicação, né? Então quando você está explicando a razão ou o motivo, o for também será utilizado, tá bom? Bom, espero que eu tenha te ajudado. Eu sei que eu passei bastante informação adicional, mas é legal já começar a pensar em uma proposta mais avançada, ok?
Se você tiver dúvidas, compartilhe as suas dúvidas, escreva aí nos comentários e vamos para a aula número 12, tá bom? Thanks so much. See you. Bye bye.